Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Paulo orienta Timóteo. Aqui agora é o período apostólico, é o período de pregadores, não dentro daquele ofício de profeta que tinha lá no Velho Testamento. Aqui agora, Deus levanta e capacita homens para pregar o Evangelho com a mensagem que ele já deu, que já está revelada, usando a palavra. Os profetas lá falavam em nome de Deus, porque ainda a Bíblia estava sendo revelada. Ainda não tinha a revelação escrita de Deus fechada. O cânon ainda estava se cumprindo, se fechando. Mas agora nós temos a palavra de Deus. Não tem mais esse ofício de profeta como lá no passado, na velha aliança. Hoje nós temos a palavra e os profetas de hoje têm que profetizar através da palavra, usar as escrituras. Hoje não é mais assim diz o Senhor, hoje é assim está escrito. Dá uma lidinha no que Jesus pregava, dá uma lidinha no que os apóstolos pregavam. Eles não diziam assim diz o Senhor, eles diziam assim está nas escrituras. Examine as escrituras, olha as escrituras estão assim. A autoridade é as escrituras. A autoridade daquele que fala em nome de Deus é aquele que está falando pelas escrituras, e não por revelação, e não por visão, e não dentro das suas profecias malditas. Hoje temos as escrituras. Bem-aventurados que ouvem, os que lêem e os que praticam as coisas que estão neste livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Não é aqueles que praticam e dão ouvido que os homens falam por aí. É o que está neste livro. E se tem alguém pregando aí a palavra de Deus, doutrinando, ensinando, você tem que ser prudente para examinar o que tal pessoa te ensina, tal doutrina que você está recebendo, para ver se condiz com a doutrina de Cristo. Porque se alguém vier ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Este tal não tem a Deus. Este tal prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. A esse nem o saudais com a paz do Senhor, porque este não é o irmão na fé. É um filho de Satanás trazendo doutrina de demônios para desviar você da sã doutrina de Cristo. Paulo diz isso. Eu estou falando Bíblia, a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 6, versículo 3. Deixa eu ler aqui, para depois ir lá para a segunda carta, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Paulo diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não for conforme a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que não é segundo a piedade, esse é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, que nascem inveja, porfia, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, porque esses não estão com a sua mente voltada para a doutrina de Cristo. Estão privados da verdade. A palavra diz, afasta-te dos tais. A tais não ouçam, não sigam, não se submetam a tal ensino, a tal doutrina. O apóstolo João vai dizer isso. Lá, na sua primeira carta, na sua segunda carta, no versículo 8 ao 11, porque não tem capítulo. Segunda carta do apóstolo João. Ele diz, se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não recebam. Esses profetas que estão por aí falando aquilo que não condiz com a palavra, aquilo que não é dentro dos princípios da palavra, essas doutrinas que estão surgindo por aí, essas novidades, essas linhas de pensamento, esses conceitos de fé, essa forma de buscar bênção, de buscar vitória,
esses cultos que estão vivendo aí, que não condiz com a doutrina de Cristo, meu irmão, se você for prudente, te aparta disso, irmão. Sai do meio deles. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim te salvarás a ti os que te ouvem.